Enquanto aí os irmãos já vão se preparando para descer e descendo, você que vai ficar aqui, eu quero pedir que você já, por gentileza, abra sua Bíblia, lá no Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, vamos fazer uma breve leitura, antes de iniciarmos aqui a exposição propriamente dita do conteúdo. Irmãos, eu esqueci de pegar água, agora que eu vi aqui. Se alguém puder ali trazer um copinho de água, que hoje está seco. Você começa a falar, daqui a pouco a garganta já começa a raspar. 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Nós vamos ler, os irmãos encontraram. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Amém. Amados, nós vamos iniciar então hoje, vamos dar continuidade hoje o estudo que nós temos feito na palavra de Deus, acerca de todos os temas correlatos, pertinentes aí, alusivos, relacionados com a vinda de Cristo. Então nós vamos ver o que a Bíblia fala da vinda de Cristo, do futuro que nos espera todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus, amém? Então nós já começamos aí já há 2 domingos, esse é o 3º domingo, salvo engano, e nós então vamos dar continuidade, e eu quero pedir ao Douglas, que por favor, Douglas, posicione aí o conteúdo no slide 47, amém? Enquanto ele posiciona lá, nós vamos começando. Amados, hoje nós vamos falar do tema, da morte e da eternidade. É um evento futuro, é um evento escatológico, podemos dizer assim, antes de entrar nisso, eu só quero gastar aqui 3 slides iniciais para falar de um conceito que nós cristãos precisamos entender muito bem, principalmente nesse assunto de escatologia, de coisas futuras, da vinda de Cristo, Então, tem um conceito que eu já por vezes aqui mencionei, e esse conceito é o conceito do já e ainda não. Então nós vamos, durante 3 slides rapidinhos aqui, procurar entender isso, porque quando você ler a Bíblia, ou quando você ouvir algum pregador, alguém falar desse negócio de já e ainda não, você não ficar perdido, porque eu ficava, que negócio é esse de já e ainda não? Então, esse já e ainda não, a gente precisa entender. Então pode passar aí para o próximo slide 48, o que significa então o já e o ainda não? Simples, irmãos, significa que o crente, você, eu, que já estamos na era escatológica, nós já estamos vivendo, digamos assim, o que a Bíblia chama de os últimos dias, o crente já está vivendo essa era,
Lembra que nós falamos aqui do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento profetizaram isso. Então, o crente já está vivendo esta era, mas ainda não está no estado final de tudo isso. Então, é algo que como é a eternidade, porque na eternidade não há relógio, não há tempo, dias passando, né? Na eternidade, a eternidade é um estado, Então, do ponto de vista da eternidade, tudo já aconteceu. Eu sei que é difícil entender isso, mas tudo já aconteceu. A eternidade, ela existe, né? Então, passado, presente e futuro é algo que diz respeito a nós, nosso relógio. Mas na eternidade tudo já está acontecendo. Então nós podemos dizer o seguinte, que nós estamos na era escatológica, mas ainda não estamos no cumprimento de tudo no fim. Por isso que a gente chama isso de já e ainda não, né? Para ficar mais claro, o crente, você e eu, já experimenta da presença do Espírito Santo em si, é o que está lá, né? Mas ainda esperamos, por exemplo, por um corpo ressurreto, um corpo de glória. Então note, nós já temos o Espírito em nós, mas ainda não temos um corpo de glória. Quer dizer, já e ainda não. Ok? Terceiro, pode clicar. Você, como nós dissemos, eu, a igreja, vivemos aonde? Nos últimos dias, nos dias finais da história, podemos dizer assim. Isso segundo o que nós depreendemos da Bíblia. Mas esse dia ainda não chegou. Então, essa tensão entre coisas que já são, mas ainda não, é característico da igreja. A igreja já tem salvação, mas ainda não é perfeita. A igreja já está perdoada, mas ainda peca. A igreja já vive com o Espírito Santo, mas ainda não está com o seu corpo de glória. Então a gente vive numa tensão. A gente vive nesse conflito, digamos assim, né? Então, quais as implicações disso? Do já e ainda não. Aí pode passar para o próximo slide. Vamos ver algumas implicações. Então, a gente vai ver como isso afeta a nossa vida, né? Como isso vai afetar a nossa caminhada. Por exemplo, com relação aos sinais dos tempos. Então pode clicar aí, Douglas, por favor. Sinais dos tempos. A gente vai falar disso mais para frente, tá? A gente não vai entrar em sinais dos tempos hoje. Vai ter um dia só para sinais dos tempos. A gente vai discutir com detalhe mais adiante. Mas o que é importante destacar hoje? Que os sinais dos tempos são algo que pode apontar para tanto a primeira vinda de Cristo, por exemplo, mas ao mesmo tempo apontar para a segunda. Você vai ver lá um texto, uma profecia ou uma manifestação de Jesus ali nas suas parábolas do reino, falando de algo que você olha, você pensa assim, é algo que vai acontecer. Nem sempre, pode ser algo que já aconteceu, e pode ser algo que vai acontecer, na mesma palavra, na mesma profecia, no mesmo texto ali, na mesma referência. Então por quê? Por causa disso, dessa tensão, né? De já e ainda não. Então os sinais dos tempos podem apontar para algo que Deus está fazendo, ou ainda irá fazer. Bom, mas e a igreja? Como é que ela está envolvida nessa tensão? Como é que isso afeta? É o que nos interessa. Então o próximo aí, pode clicar, Douglas. A igreja, você precisa entender que é composta de quê? Novas criaturas, redimidas, salvas, perdoadas, tem seu nome escrito no livro da vida, tem um novo nome, né? Já tem uma promessa de um lugar no céu. Você já é de Deus. Nós falamos aqui, né, quando a gente falou da escatologia e o Espírito Santo, você já está selado, você já é propriedade de Deus, você já tem uma marca que garante que você pertence a Deus, e você tem um penhor dentro de você, o Espírito Santo, que é uma garantia de que quando Jesus voltar, você vai estar do lado direito, né?
Só que você ainda é imperfeito, você ainda não é o que deve ser. Então, a igreja é composta de pessoas assim, né? Então, olhando para isso, a gente não pode perder de vista, irmãos, o aspecto da novidade, certo? Nós somos novas criaturas em Cristo, nós não somos mais aquele povo, né, aquelas pessoas completamente incapazes de agradar a Deus. A gente falou isso em julho, na EBD de inverno. Nós não somos aquelas pessoas marcadas pela depravação total, que é a situação da humanidade hoje. Você não é uma pessoa totalmente inclinada para o mal mais, não. Agora você é considerada uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo, deve ser lembrado que o povo de Deus ainda é imperfeito. Por causa disso, a gente deveria lidar diferentemente com outros pecadores, porque às vezes nós somos muito implacáveis com outros pecadores. Então nós temos que entender isso. Então nós vamos viver aqui nessa tensão, né? Entre aquilo que não somos ainda e aquilo que já somos. Pode passar mais um? Acho que aí a gente acaba esse slide. Para o cristão, então, essa tensão contínua entre o já e o ainda não implica, primeiro, né, que você precisa entender que você ainda está numa luta ferrenha e permanente contra você mesmo, contra o pecado, enquanto você estiver aqui, porque você ainda não é um salvo pleno. Então a gente não pode achar que porque Jesus já nos salvou, a vida agora é só descanso. Não, é uma luta diária, porque nós somos salvos, mas ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não. Então eu tenho que vigiar. Por isso que Jesus mandou a gente o quê? Vigiar. Porque nós ainda não somos o que deveríamos ser. Então, esse aspecto da escatologia, a gente precisa ter sempre consciente. Nós sabemos que Jesus já desferiu um golpe mortal, queridos. Na cruz, ele já desferiu um golpe mortal no reino de Satanás. A condenação de Satanás já é certa. Ele já esmagou a cabeça da serpente. Ele já destruiu o diabo, mas ainda não. Então, a gente precisa vigiar. Nós já somos novas criaturas em Cristo, habitados pelo Espírito Santo, que nos fortifica, de modo que realmente nós podemos hoje mortificar os nossos pecados, esmurrar o nosso próprio corpo, mas nós não podemos e não atingimos ainda a perfeição nessa vida. Então, nossa imperfeição contínua, essa imperfeição, ela existe. Agora, claro que isso não deve servir como uma desculpa, uma desculpa para eu, então, praticar e parar de fazer aquilo que agrada a Deus e viver de uma forma irresponsável. Não, pelo contrário, deve intensificar a nossa luta diária e o nosso esforço pela santidade. Próximo slide, segundo e último slide sobre esse assunto, só para a gente fechar. Eu quero só destacar aqui o seguinte: o fato, gente, de um cristão, como nós vamos ver, encontrar essa tensão entre aquilo que ele já possui em Cristo e o que ele ainda desfruta, tem que ajudar também a gente a olhar para nós de uma maneira diferente. Como eu disse, não é irresponsável, não é complacente, mas a gente precisa se ver como uma pessoa imperfeita, porque o maior problema do coração do homem é algo que Deus tenta e trabalha para arrancar do coração dele desde o Éden, desde o primeiro minuto pós-pecado, que é a soberba,
que é o orgulho, que é a presunção. Ah, meu irmão, um crente não pode receber um elogio que ele já viram. Um crente não pode ser abençoado por Deus que ele já se acha o melhor. Então, Deus está trabalhando para arrancar do nosso coração esse espírito de soberba, de presunção. Então, esta tensão deve nos ajudar a que olhemos para nós com realismo. Nós somos imperfeitos e seremos imperfeitos até sermos totalmente transformados. Nós seremos imperfeitos, né? Nós nos vemos muito, nós vemos muito em nossas vidas, se a gente for realista conosco, mais coisas que se assemelham com o velho homem do que com o novo. Essa era a realidade de Paulo. Paulo um apóstolo, Paulo um pregador, Paulo um servo de Deus, o Paulo um herói da fé. Mas ele olhava para ele e falava: miserável homem que eu sou. O mal que eu não quero está em mim, e o bem que eu quero eu não vejo. Paulo era um pessimista? Não, Paulo era um realista. Se você for olhar bem para você, você vai se ver muito mais parecido com o velho homem ainda do que com o novo homem, porque há muito no nosso coração que o Senhor está trabalhando para retirar. Então, a fé, né? A fé no fato de que nós somos novas criaturas em Cristo é essencial para a nossa vida cristã. Mas a gente tem que entender que, pode clicar aí, Douglas, por favor. A gente tem que entender que a nossa vida cristã, ela deve ser marcada por um crescimento espiritual. Irmãos, quem cresce, presta atenção nisso que eu vou te falar. Quem cresce nunca acha que cresceu. Quem acha que cresceu, não cresceu. Porque quem cresce vai ter a convicção de que ele ainda é falto em seu caráter, falto em suas atitudes, em seus pensamentos. O crescimento nos leva a uma convicção de que nós somos realmente, como Paulo fala, miseráveis, pecadores. Então, nós precisamos entender que a nossa vida tem que ser marcada por um crescimento contínuo. O novo homem que vestimos como cristãos está continuamente, ou deve estar continuamente sendo renovado em conhecimento na imagem do seu Criador. Amém? Tem um texto aí de Colossenses 3, 9 e 10, depois você vai poder ler. Então, essa tensão nos ajuda a isso, e nos ajuda também a entender o papel do sofrimento, porque é outra dificuldade que nós temos. Achar que sofrimento é coisa do diabo, achar que sofrimento é uma coisa, para que tem sofrimento? Gente, para com isso, mais um. Então, essa tensão nos ajuda também, né? O já e o ainda não nos ajuda a entender o propósito do sofrimento, né? Sofrimento na vida dos crentes, eu estou falando, né? Porque na vida do ímpio, meu filho, é isso mesmo, vai sofrer mesmo, e às vezes você olha e parece que ele não está sofrendo, mas fica em paz, fica tranquilo, que Asaf no Salmo 73 também achava isso, até que chega no meio do Salmo, ele fala: até que o Senhor abriu os meus olhos. Então, na vida do ímpio é sofrimento mesmo, e vai ser sofrimento eterno. Agora, na nossa vida, por que sofrimento? Justamente por causa disso. Por que o justo sofre, né? Essa é uma questão muito antiga, tão antiga quanto o livro de Jó, né? Então, essa questão tem uma resposta, e a resposta é essa, né? O sofrimento é uma manifestação que existe, concreta, de algo que mas ainda não. Então você já foi liberto por Cristo, mas ainda está sendo liberto. Então o sofrimento tem que ser visto como coisa natural, não como algo assim: eu não merecia isso, eu não precisava disso, né? Pode clicar aí. O sofrimento ainda acontece então na vida de cristãos. Por quê? Porque ainda não foram eliminados de nós todos os efeitos, consequências, desastres que o pecado causou.
E o sofrimento só veio por causa do pecado, meus irmãos. Não tem outra fonte a não ser o pecado. Então, por isso, como nós somos ainda imperfeitos, fique em paz. O sofrimento vai acontecer, mas graças a Deus nós não vamos ficar no sofrimento, amém? Deus vai nos tirar do sofrimento. Tiago que fala, né, que a gente tem que ter por motivo de grande alegria o passarmos por tribulações, sofrimentos, porque a boa notícia é que nós não vamos ficar lá, nós vamos atravessar e vamos sair do outro lado melhores do que entramos. O Novo Testamento ensina, como Paulo fala lá em Atos 14, 22, que é através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. A gente lê texto como, por exemplo, Romanos 8, hoje nós vamos ler talvez Romanos 8, Paulo conecta o nosso sofrimento com a glória futura. Então há uma ponte com a glória futura, e essa ponte é o sofrimento. Se você não quiser passar por sofrimento, talvez Deus possa até dar um jeito nisso, mas talvez você não vai ter chegado ao destino, que é a glória futura, amém? Bom, então a gente conclui que nossa vida, toda a nossa vida, meus irmãos, é vivida à luz dessa tensão entre o que já somos em Cristo e o que um dia esperamos ser, amém? Acho que tem mais um ponto ali. Devemos então viver como? Com gratidão pela obra concluída e a vitória decisiva de Jesus Cristo, mas também aguardar com expectativa a segunda vinda de Cristo, que trará a plenitude, a boa obra que Ele começou em nós, amém? Aliás, domingo que vem, o nosso tema é a expectativa pela segunda vinda de Cristo. Nós vamos falar isso e vamos continuar discutindo essas coisas. Bom, mas então vamos lá, amados, nós vamos agora falar um pouco, a partir de hoje, de escatologia futura, porque até aqui nós vimos o que a Bíblia nos ensinou e ensina acerca de uma escatologia que já está inaugurada, né? Que foi inaugurada. Então nós vimos lá as profecias do Velho Testamento, tudo que o Novo Testamento falou. Depois nós vimos no Novo que grande parte já do que tudo foi falado no Novo já se cumpriu e vem se cumprindo. Então o que nós vamos ver, o que nós vimos até agora foi algo que já foi inaugurado. Nós já vimos vários cumprimentos: reino de Deus, a vinda do reino do rei vindouro, né, do rei prometido, o Espírito Santo. Nós já vimos muitas coisas. Agora nós vamos ver de uma perspectiva futura o que nós vamos ter para frente em termos de eventos escatológicos, né? Tá bom? Então daqui até o final agora é só futuro, tá bom? Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos estão muito quietos. Aliás, nós quero lembrar, tá? Nós temos um microfone, você pode perguntar, isso não é um sermão, não é uma pregação, é uma aula. Eu quero que você tire suas dúvidas. Então, se você tiver dúvida, você vai levantar a mão, nós vamos passar o microfone, você vai perguntar, tá? Não precisa ficar tímido, e você vai poder nos ajudar aí a aprender mais, porque quando a gente pergunta, a gente não só tira dúvida, como também aprende mais, tá bom? Então, mais uma pergunta. Nós vamos falar de escatologia futura, amém? Mas a pergunta que eu faço é: o maior evento escatológico da história, ele, na sua opinião, já aconteceu ou vai acontecer ainda? E eu queria que alguém aí ajudasse a gente a responder. O maior evento escatológico, pensa na escatologia, isso já aconteceu ou vai acontecer? Eu tenho uma dúvida, pastor. Sim. Pela pergunta em si, o maior evento já teria acontecido, que foi a primeira vinda de Cristo. Mas será que a segunda via seria essa? Eu que estou perguntando. Pois é, essa é a minha dúvida. Esse aí é o famoso, né? Eu vou te responder com uma pergunta. O que vocês acham? Sim ou não? Quem é sim? Vai, levanta a mão. Já aconteceu ou não? 2, 3, 4, 5, 6. Não aconteceu ainda. Quem não aconteceu? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. O não aconteceu, ganhou, hein? O não aconteceu, ganhou. Tá entendendo? Fica tranquilo que, como o pastor Wellington diz, né? Homem é assim mesmo, né, pastor? É meio lesado, né? Demora para entender um pouco. Brincadeira. Mas parece que o maior evento escatológico, na visão dos irmãos, na maioria dos irmãos, parece que ainda vai acontecer. Pastor, só explica o termo escatologia, porque tem muita gente ainda que está... O que significa essa palavra escatologia? Só isso. Tá. A palavra em si, nós falamos aqui na primeira aula, escatologia é o estudo da doutrina das últimas coisas, né? Das coisas que vão acontecer, das coisas relacionadas ao futuro. É lógico que, por exemplo, o Antigo Testamento hoje é passado, mas lá no tempo do Antigo Testamento havia uma escatologia. A escatologia, ela é um evento, né, esperado, são eventos esperados desde o Éden. Lá quando o homem pecou, Deus já fez uma promessa para Adão, que apontava para o futuro. Então, a geração de Adão já começou a viver olhando para frente. Uau, vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente, e vai nascer de uma mulher. Aí essa coisa vai sendo renovada, né? Com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés, e Israel, e os profetas. Então sempre há uma escatologia futura. Nós já vimos um pouco da escatologia do Velho Testamento. Então escatologia é isso. Agora, já aconteceu ou não? Vou falar mais uma manifestação, depois eu continuo, vai. Pode falar, Silvio. Segundo, eu tirei isso do livro que o senhor deu aí, o maior evento que já aconteceu e foi a vitória de Cristo sobre Satanás. Amém. Bom, eu quero lamentavelmente dizer que a maioria dessa vez não ganhou, né? Muitas vezes a maioria tem razão, mas nessa vez não teve, né? De fato, irmãos, uma vez que Cristo Jesus já conquistou, né, na cruz, uma vitória, como nós falamos aqui, decisiva, né, sobre Satanás, e não só sobre Satanás, né, sobre o pecado, sobre a morte, né, os eventos escatológicos futuros, quer dizer, isso Cristo já conquistou no passado. Cristo morreu há 2000 anos, um pouco mais de 2000 anos, né? Essa vitória passada, ela agora, para quem olha para o futuro, né, tudo o mais que virá será o quê? Um complemento deste processo redentivo já iniciado, já começado com Cristo Jesus. Então, sem dúvida a gente pode dizer que o que acontecerá nos últimos dias, que nós vamos ver daqui para frente, não será nada além de um clímax, a culminação, digamos assim, né, daquilo que já aconteceu e tem acontecido nesses últimos dias. Amém? Então, nós vamos falar de escatologia futura, mas vamos lembrar disso sempre. O maior evento escatológico já aconteceu. A primeira vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição. Amém? Vamos lá então, gente, para o slide próximo aí, por favor, falar isso da morte e a eternidade. Pode passar mais um, né? Vamos começar falando aqui sobre a questão da morte, tá? Como é que a morte ela está relacionada, né, com o nosso tema de escatologia. Então a gente vai falar aí da morte física, o objetivo é esse, do estado intermediário da alma, no segundo ponto, e vamos dar uma passada rapidinha em algumas coisas que algumas outras religiões e seitas ensinam nos dias de hoje, tá? Próximo slide. Bom, a Bíblia, ela relaciona a questão da morte física com o pecado. A gente vai começar daqui, tá? Então, o pecado a morte está intimamente e diretamente relacionada com o
pecado. E a primeira referência, pode clicar aí, Douglas, a primeira referência à morte, então, na Bíblia, evidencia claramente essa conexão. Vamos lá ler, por favor, Gênesis 2, 16 e 17. Aí nós vamos fazer como a gente sempre faz, tá? Gênesis 2, 16 a 17, você abre, se você achar, levanta a sua mão e leia para a gente. Nós vamos passar o microfone para você ler para a gente. Então eu queria um irmão ou uma irmã agora para ler para nós Gênesis 2, 16 e 17. Irmã Dilene que já vai ler para nós. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Vamos destacar o finalzinho aí de novo. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então note que havia no Éden um pacto. Por isso que a gente aqui prega a teologia pactual, né? Deus ele trabalha com pactos. Existem 2 pactos na Bíblia. Primeiro, o pacto das obras. Então, o primeiro pacto que Deus fez com os homens foi na base das obras. Então, ele pôs o homem lá no Éden e disse: Adão, se você fizer isso, assim vai acontecer assim. Se você fizer assado, vai acontecer assado. Então é com você agora, né? Então, Adão tinha uma ordem de Deus, e esta ordem está aqui. E ele diz aqui que se ele quebrasse aquele pacto, o que aconteceria? Você certamente morrerá. Para resumir, é isso aqui. Então, pode clicar aí o próximo. Essa expressão, certamente morrerá, ela se refere à morte física. Morte física. E o que dá certeza disso é o texto de Gênesis 3,19. Então você está aí em Gênesis 2, dá uma engatada aí numa primeira marcha e vai lá para Gênesis 3 para ler para mim aí o verso 19. Verso 19. Deus, depois dessa ordem que Deus deu, certamente morrerás, você sabe o que aconteceu. Passou um tempo, não sabemos quanto tempo foi. Lá pelas tantas, o diabo vem, seduz Eva, ela peca, Adão também peca, e agora Deus está dando punição por conta da quebra daquela ordem. E no verso 19 ele vai dizer algo. Pode ler aqui, pastor No Maria suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, o certamente morrerás está explicado aqui. Você é pó e ao pó você vai voltar. Está falando do quê? Da constituição física de Adão. Porque quando Deus fez Adão, ele fez Adão do pó da terra e soprou nele o seu fôlego de vida. Então, Adão era pó e está dizendo que esse pó vai voltar para a terra. Então, a conexão direta entre pecado e morte física está aqui muito bem estabelecida. E essa conexão, ela não é ensinada apenas no Antigo Testamento. Pode clicar aí, já está lá. O Novo Testamento também fala disso. Vamos ler lá só para confirmar. Romanos 5,12. Então vai lá para o Novo Testamento, corre lá e abra em Romanos 5,12, por favor, e leia para nós esse texto aí, para a gente poder compreender que o Antigo Testamento, ele conecta a morte física com o pecado, e o Novo Testamento também vai confirmar isso. 5,12. Quem achou pode ler. Pega o microfone aí, pastor, por favor. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, assim como um só homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então, morte física conecta-se com o pecado. Ok, só que à luz das Escrituras, queridos, à luz da Bíblia, a gente vai notar que o certamente morrerás, ele significa um pouco mais que apenas morte física, né? Ele vai envolver também outro tipo de morte. Por quê? Porque o homem, ele foi criado por Deus, né? Ele não é só um corpo, o homem é uma totalidade. Ele foi criado por Deus como um ser físico, mas também um ser espiritual, né? Então, quando a gente lê as Escrituras, a gente vai perceber um significado um pouco mais profundo. Acho que pode passar ali, Deus, por favor, da vida. Qual é o significado da vida, gente? Vida não é só ter um corpo e ficar brincando com a terra, não. Deus, ele estabeleceu com o homem uma relação, um relacionamento de comunhão. Então, esse significado mais profundo da vida, de acordo com as Escrituras, a comunhão com Deus, ele foi afetado, porque essa separação causada pela morte quebrou a comunhão de Deus com o homem. Então, note que o certamente morrerás não apenas afeta a nossa relação física, mas também a nossa relação espiritual, porque você não consegue dividir o homem. As religiões antigas, algumas religiões antigas tentaram fazer isso, dizendo assim: não, você pecou, ok, agora o seu corpo é um corpo corrupto, profano, a sua carne não presta, mas você é um ser espiritual, e Deus, ele não vai se relacionar mais com o seu corpo, mas vai continuar se relacionando com o seu espírito. Então, fiquem tranquilos. Aliás, façam o que vocês quiserem com o seu corpo. Ele já está destruído mesmo, ele não presta mesmo. Cometam todo tipo de dissolução, de depravação, porque isso para Deus não tem valor algum. O que importa é o seu espírito. Dividiu o homem em duas coisas, e não há divisão no homem. O homem é uma totalidade. O homem é uma totalidade. Ele ele tem um ser espiritual, um lado espiritual, mas ele também tem um lado físico. E o que prova isso é o fato de que o nosso corpo vai ser o quê? Ressurreto. Quando Jesus voltar, ele não vai dizer assim: não, o corpo deixa lá, isso aí não vai precisar mais não, né? Isso aí é carcaça velha, esquece, vai ficar para lá, o que importa é o... Não. Ele vai te reunir ao seu espírito, porque você é uma totalidade. Você não é só o corpo, mas você sem o corpo não é. Entendeu? Então, nós precisamos entender isso aqui. Então, por causa do pecado, então, pode clicar o próximo aí. Por causa do pecado, cada ser humano, o pecado de Adão, ele está agora por natureza no estado de morte também espiritual. Porque aquele ato de Deus tirar Adão do jardim, ele ilustra isso, que Deus disse para Adão: a partir de hoje eu não posso conviver mais com você, porque tem algo em você que, se eu me aproximar, vai te matar, vai te destruir, porque Deus é um Deus tão santo que ele não pode conviver com o pecado. Então, nós precisamos entender que o certamente morrerá nos afetou isso, morte física, mas também morte espiritual. Mas o que nós queremos falar é de morte física, amém? Próximo slide então, por gentileza. Nós vamos ver agora que a Bíblia relaciona não só a questão da morte física com o pecado, mas ela vai, e graças a Deus por isso, relacionar também a morte com a redenção. Então, pode clicar aí. A Bíblia vai ensinar, e eu quero que você abra então aí
Hebreus 2, 14 e 15, para a gente ver a relação que a Bíblia faz e ensina, né, a respeito da redenção e a morte. A Bíblia vai ensinar que Cristo, Ele vem ao mundo para fazer algo. Hebreus 2, 14 e 15. Quem achou, por gentileza, levanta a mão aí e leia para nós esses dois textos. Hebreus 2, 14 e 15. O que diz aí a Bíblia? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desde então ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. 15. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém. Que maravilha, que bênção, gente. Jesus, ele veio para destruir o poder da morte e aquele que tem o poder da morte, aliás, o diabo, e livrar todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Então note que a Bíblia ensina que Cristo veio ao mundo para conquistar e destruir a morte. Então a conquista da morte, a morte da morte, ela deve ser vista como uma parte essencial da obra redentora de Cristo Jesus. Então quando Jesus morre na cruz e quando ele ressuscita, ele está matando a morte, ele está destruindo o poder da morte, a morte física e a morte espiritual, né? Então a morte está relacionada também com a redenção, na medida em que a redenção é o ato de Deus que vai botar uma pedra, uma destruição final em cima da morte. Pode clicar o próximo lá, por favor. Cristo, ele não redime seu povo, então, apenas do pecado. Então amplie agora a sua visão de salvação. Ele não te redimiu apenas do pecado, ele não apenas apagou o seu pecado, mas ele também te redimiu dos resultados do pecado, e um deles, principal, é a morte. A morte é um principal resultado do pecado. E o último ponto desse slide, Douglas, pode clicar. Por causa da obra redentora de Cristo, na Nova Jerusalém não haverá mais morte, porque a morte foi vencida por Cristo. Então, amados, a morte é uma realidade, mas que realidade ela é para nós hoje? Ela já morreu. A morte já morreu, o Senhor já conquistou, já destruiu a morte, mas ainda não. Mas ainda não. E aí nós vamos ver, então, que isso traz uma implicação. E a pergunta é essa, né? Pode clicar aí, Douglas, por favor, o próximo. Tem uma pergunta aí para você. Por que os crentes têm que morrer? Porque se ele já destruiu a morte, além do pecado ele redimiu da morte, por que os crentes têm que morrer? Por que nós crentes não poderíamos ir diretamente para o céu, imediatamente, né? Após o fim dos nossos dias aqui? Deus chega e fala assim, que nem Enoque, já cumpriu aí o seu propósito, bora aqui, vem para cá, sem passar por morte, sem fazer velório, sem pagar caixão, comprar jazigo, né? Aquela choramingueira toda, se bem que tem velório de crente que é uma benção, né? É um culto tão abençoado. Mas por quê, né? A gente tem que atravessar esse portal da morte, pelo menos por causa de duas coisas. A primeira, pode clicar aí, é que a morte para o cristão tem um significado, é um morrer definitivo para o pecado. Talvez seja por isso, né? Quero crer. Na nossa vida presente, o pecado, ele é um fardo para nós, é ou não é? É um fardo que nós temos que carregar. A cruz é morrer para o pecado todos os dias. Então, quanto mais velho a gente fica, né? Quanto
vamos falar velho não, né? Quanto mais experiente, né? A gente fica, né? A gente nota o quanto nos aflige esse fato de nós ainda não conseguirmos fazer a vontade de Deus como ela deve ser feita. O tempo vai passando e a gente vai ficando, né, mais experiente, olhando, puxa, Senhor, eu queria conseguir fazer a Tua vontade de uma forma plena, né? E a gente sente esse peso. Eu já falei de Paulo aqui em Romanos 8, 23, né? E Paulo falando sobre esse fardo do pecado nele, né? E lá em Romanos 8, 23 ele fala assim: e não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo, né? Então, é um fardo, mas a morte, ela vai nos libertar deste fardo. A morte, ela nos faz transpor esta barreira, essa limitação que existe hoje em nós, chamada ainda pecado. Então, talvez uma das respostas seja essa. E a segunda, pode clicar aí, talvez a gente tenha que morrer, queridos, porque a morte para nós, ela tem esse sentido de uma entrada na vida eterna, porque vida eterna é outra coisa que está envolvida nessa tensão do já e ainda não. Nós já temos a vida eterna, mas ainda não. Então, porque vida eterna é uma qualidade de vida muito superior a essa, queridos, né? Jesus disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida eterna, mas só que ainda nós não temos. Temos limitação, temos corpo, pecamos, e quando a gente morre, é como que simbolizando, né, ilustrando uma entrada definitiva nessa vida eterna. É a partir da morte que nós entraremos nas riquezas plenas da vida eterna, quando a gente atravessa a morte. Por causa disso é que Paulo pode dizer: para mim, o viver é Cristo, mas o morrer, é lucro. O morrer é muito melhor, né? Ele fala assim, lá em 2 Coríntios 5,8: eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, talvez seja por causa disso que nós ainda temos que passar por essa experiência da morte. Mas vamos lá então, nós falamos de morte física, né? Então, antes de continuar, alguma pergunta sobre morte física? Você entendeu por que você morre? Por causa do pecado. Você entendeu que Cristo, ele veio não só para te perdoar o pecado que causou a morte, mas para destruir o efeito que o pecado causou, que foi a morte. Então Cristo, ele destruiu o poder da morte. Aí eu pergunto para você: morte para você agora é uma coisa ruim? É algo que ainda deve nos dar medo? É algo que ainda deve nos causar pavor? Ou é algo que tem que ser visto como já sem nenhum valor, efeito? Morte já não é mais para mim aquilo que eu achava que era antes. Uau, eu não quero nem chegar perto. Tem pessoa que nem vai em velório, né? Tem pessoa que nem vai em velório, tem pessoa que não quer nem saber, né? Para nós cristãos, não. Primeiro, Deus já destruiu isso. Morte para mim deve ser algo visto como, né, um motivo de louvor. Eu vou estar com o Senhor, amém? Bom, vamos avançar? E aí, você morreu, e agora? O que acontece? Nós vamos falar então agora do estágio intermediário da alma. Pode passar então o próximo slide aí, o estado intermediário da alma. Vamos para fins de definição, para a gente poder ter um ponto de partida, dizer o que é o estado intermediário da alma. Está ali, ó. Pode ler lá. Veja se você entende. Simples, né? Então, para fins de entendimento,
estado intermediário da alma, nós vamos aqui definir que é o momento entre a morte propriamente dita, física da pessoa. Você morreu, tá? Nós perdemos muitos irmãos, alguns irmãos, né? No mundo, por exemplo, com a Covid-19. A Covid-19 matou hoje, crente, não crente, tudo. Né? Então, a partir do momento que aquela pessoa morreu, até o momento em que haverá a ressurreição do corpo dela, nós lemos aqui 1 Tessalonicenses, hoje, até aquele momento em que Cristo vai voltar, a trombeta vai ressoar e os crentes em Cristo, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Então, esse é o estado intermediário da alma, tá bom? Para a gente poder aqui avançar no nosso estudo. Então, vamos para alguns conceitos importantes aqui nesse aspecto. Pode clicar aí. Desde os tempos de Agostinho, por exemplo, a teologia vem estudando essa questão do estado intermediário da alma. Então, os teólogos cristãos, né, vamos falar dos teólogos cristãos, acreditavam que entre a morte e a ressurreição do corpo, que é esse estado que nós estamos estudando, as almas dos que morrem desfrutam ou descanso ou sofrem aflições. Próximo. O fato é que a Bíblia, propriamente, ela dá poucas informações sobre esse estado intermediário. Então, a gente precisa também entender isso, né? Não há muita informação sobre esse estado intermediário na palavra de Deus. Mas os teólogos sempre procuraram estudar isso aqui. Por que há poucas informações sobre o estado intermediário na Bíblia? Pode passar aí, por favor, próximo. A Bíblia, ela não se preocupa muito em falar do estado intermediário, porque ela vai falar mais a respeito da ressurreição do corpo, né? Ela vai falar mais a respeito desse momento em que Jesus vai vir, e aí nós vamos ter mais informações sobre isso, né? E nós vamos ressuscitar. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 15, o processo que vai acontecer lá de transformação, né, do nosso corpo para um corpo de glória. Ele dá detalhes ali, né? Mas mais do que propriamente o que acontece antes, né? Logo antes desse estado. Mas não é por causa disso que nós não vamos ter na Bíblia, pode passar o próximo, evidências suficientes, né, para a gente então conseguir investigar o que acontece nesse período. Então, apesar disso, há na Bíblia evidência suficiente para nos capacitar a investigar, né, a condição do homem depois que ele morre e até a ressurreição. Vamos lá ver o que diz o Antigo Testamento. Por exemplo, de acordo com o Antigo Testamento, há um lugar chamado Sheol. Isso nós vamos ver em várias passagens do Velho Testamento, que é um lugar onde o homem continua a existir depois que ele morre. Então, esse lugar denominado Sheol, geralmente, pode passar o próximo, clicar aí, significa reino dos mortos, tá? Geralmente é isso, reino dos mortos. E deve ser entendido então de uma forma figurada como é o estado, tá? Não é propriamente um lugar físico, né? Porque você já está num plano espiritual, mas é um estado, é uma condição que aquela alma que morreu se encontra agora. É chamado no Velho Testamento de Sheol. Então é esse estado da morte, é o ato de morrer, né? Vamos ver um texto aqui só para ilustrar. Vamos ver Gênesis 37 e 35. Vamos ler aqui Gênesis 37 e 35. Eu vou ler aqui, rapidinho. Gênesis 37, 35 diz assim: todos os seus filhos, né, está falando aqui dos filhos de Jacó, e todas as suas filhas vieram para consolar, ele havia morrido. Ele, porém, aliás, ele estava para morrer, né?
Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. Essa palavra sepultura aqui é a palavra Sheol. Note que Jacó fala assim: eu vou descer para a sepultura para ficar junto com o meu filho. No hebraico havia essa concepção, né, de um lugar onde os mortos estavam. E esse lugar é chamado Sheol. Só mais uma passagem para ilustrar. Vamos ler aqui Salmo 16:10. Salmo 16:10. Diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então, note que o salmista vai dizer aqui: não deixará, né, a minha alma no Sheol. A palavra morte aqui é a palavra Sheol. Não deixará a minha alma neste lugar, mas vai me tirar de lá. Essa é uma outra concepção que o judeu tinha, que o hebraico tinha, de que era um lugar, mas era um lugar provisório, e que Deus vai retirar desse lugar os seus santos. Note que esse texto é um texto também messiânico, profético, está falando de Jesus. Jesus, quando morre na cruz, ele vai para onde? Para o Sheol, ou no Novo Testamento vai ter um novo nome, né? Ele vai para o reino dos mortos. Só que Deus não vai deixar Jesus lá. Deus vai tirar Jesus de lá, né? E ele vai fazer isso com todos os seus. Então, todos os que morrem vão para um lugar chamado Reino dos Mortos, mas não vão ficar lá, tá bom? Bom, e o Novo Testamento? Vamos avançar? Pode passar aí. O Novo Testamento, ele vai usar a palavra Hades. Se no Velho a palavra é Sheol, essa palavra Sheol, quando foi traduzida para o grego, a versão que deu origem ao Novo Testamento que nós temos hoje, é uma versão grega chamada Septuaginta. Então os gregos, na época lá de Alexandre estava povoando e colonizando o mundo, né? E também ensinando a língua grega, é o grego chamado koiné na época. Então teólogos judeus, rabinos, pegaram a Bíblia do Velho Testamento e traduziram para o grego. E nessa tradução eles usaram a palavra Hades ao invés de Sheol. Hades é a palavra grega, né? Mas a palavra Hades é usada também para descrever esse lugar designado Reino dos Mortos. E nós temos então lá, para exemplificar, Atos 2, 27 e 31. Quem achar, lê para nós, por favor. Atos 2, 27 e 31. Está todo mundo dentro do caminhão ainda? Ninguém caiu não, né? Está todo mundo aí, né? Atos 2, 27 e 31. Quem achou? Pode ler. Eu só estou com uma versão muito diferente. Pode ler mesmo assim? Tudo bem. O Senhor não deixará o corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que os seus santos sofram decomposição. Leu 31 agora. Estou ficando velha, ceguinha já. Davi estava olhando para o futuro, distante e predizendo a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não entrou em decomposição. Amém. Então note aí que no primeiro versículo o Lucas ele cita aquele texto de Salmo 16:10 que a gente leu, e depois para frente fala de que também Jesus não vai ser abandonado no sepulcro. As duas palavras ali são a palavra Hades, tá bom? Hades. Então o Novo Testamento ele chama de Reino dos Mortos, né? Também, e usa a palavra Hades. Pode passar, Douglas. Então Hades é a palavra grega equivalente a Sheol. Amém? Tá todo mundo aí? Então se hoje alguém falar para você de Hades, você tá sabendo o que é, né? O que é Hades?
Reino dos mortos. É o lugar para onde vai as almas depois que morrem, tá bom? E Sheol, alguém fala para você, vai para o Sheol. Você já sabe o que é Sheol. Sheol é um lugar para onde vai as almas, né? Só que é um nome usado no Antigo Testamento, tá bom? Ok? Pergunta aqui? Espera aí, tem duas perguntas aqui. Pode ir lá, então, já está lá? Depois aqui na frente. Só uma pergunta. Pastor, esse Sheol, ele tem alguma coisa a ver com o purgatório na visão católica? Na visão católica, sim. Na visão católica, sim, porque na visão católica o purgatório é um lugar para onde as almas vão. Então, seria um lugar que a gente pode chamar de reino dos mortos, ou reino dos que morreram. Acho que é melhor reino dos que morreram, tá? Porque reino dos mortos é para estar morto, né? Morto é o corpo, mas é o reino dos que morreram, né? Nos seus corpos estão agora lá. Mas nós vamos falar do purgatório. Fala. Pastor Marcelo, eu tenho uma dúvida. É porque existe a alma e o espírito, né? E quando a pessoa morre, a Bíblia registra que é a alma. Sim. E o espírito? Para a Bíblia, alma e espírito é a mesma coisa. Essa separação não existe. Não existe. Apesar de alguns textos, aliás, tem 2 textos no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5, 23, e um texto de, salvo engano, Hebreus 4, 12, que fala que a palavra de Deus é como uma espada capaz de dividir até a alma do espírito. Quando a Bíblia fala isso, ela não quer dizer que está dividindo, ela está dando uma menção de uma profundidade, de onde ela pode chegar. Mas Deus não vê o homem em 3 partes. Deus não vê 3 pessoas, ele vê a totalidade do ser do homem. O homem para Deus é aquilo, ele tem uma parte material e uma parte imaterial. A parte material a Bíblia vai chamar de alma, vai chamar de espírito, vai chamar de coração. É a parte material. Então quando fala de alma, de espírito, para Deus é uma coisa só. Então quando a gente morre, o corpo fica aqui, mas a parte imaterial, a alma e espírito vão para lá. Quando você está lá no reino dos mortos, não tem 2 de você andando lá. Lá o espírito do pastor Raimundo, a alma dele ali. Vocês têm que ficar juntos, dá as mãos aí, crianças, não pode ficar separado, né? Não tem isso, né? Deus é uma coisa só para Deus, tá bom? Para fins de algum entendimento didático, às vezes a Bíblia vai falar do seu espírito, da sua alma, mas não quer dizer que são coisas separadas, tá? Você pode entender o homem como uma totalidade, sendo uma parte física e uma parte não física, ou para quem gosta, metafísica, né? Uma parte imaterial, tá? Que é a alma e o espírito. Quem mais levantou a mão? Bom, o Charles. Gente, esse relógio não é crente não. Pastor, é porque tem um versículo na Bíblia, acho que é em Eclesiastes, que diz que o espírito, quando a pessoa morre, volta para Deus, né? O espírito. Isso. Pois é, sobre esse negócio aí que eu estava em dúvida, já que você disse que o espírito, alma e corpo são uma coisa só, né? O espírito aí, entenda a alma também. Como eu disse, não é o seu espírito vai e sua alma, fica onde? Não tem, a Bíblia, então, se a gente dividir, a gente vai criar um problema, porque na Bíblia não tem um lugar que o espírito vai e outro que vai a alma. Não, vai os 2 para lá. Porque deu a entender que o espírito de toda a humanidade, quando a pessoa morre, volta para Deus. Calma, aí você tem que entender o texto, né? Vamos lá, vamos entender. Assim. O espírito, porque gente, olha, o Deus ele não é um lugar, mas ele é o dono, né? Então, por exemplo, Deus está no inferno? Por que não? Se Deus é onipresente, tudo é dele, ele que criou essas coisas, gente. Então, não tem um lugar onde Deus não esteja, né? Onde ele não reine.
O inferno é só uma cadeia, uma penitenciária lá, né? Segurança máxima, cujo dono é Deus, né? Você pode entender isso, né? Dá para entender assim, não dá? Então, quando fala o Espírito vai para Deus, ok, mas vai para onde em Deus? É o inferno, vai estar no céu, como é que é? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Mas vamos avançar? Próximo slide. Então você entendeu o que é Sheol e você entendeu o que é Hades. Agora nós vamos ver a condição dos ímpios nesse estado. Então entendeu que o estado intermediário é aquele estado entre a morte e a ressurreição. É um período que você vai passar lá. Tem gente que já está lá. Quem sabe daqui a pouco é você que vai estar lá. Eu estou torcendo por isso. Não que você vá, né? Porque você é uma bênção. Estou torcendo para que alguns entre nós já corram para lá rápido. Brincadeira. Eu não vejo a hora de ir para lá. Mas vamos ficar lá nesse tempo até a ressurreição do corpo. Então, ok, esse lugar é o Sheol, esse lugar é o Hades. Tá ok. Agora, acho que um pouco do que o Charles falou ali. Sim, vamos começar. E quem não é salvo, morreu, é para esse lugar que vai? Então vamos lá, pode clicar aí. A palavra Hades, aí nós vamos começar a entrar no detalhe. Porque se Sheol é o reino dos mortos e Hades é reino dos mortos também, eu vou te perguntar, você quer ir para o Hades? É porque você já leu lá, né? Então, a palavra Hades, além de ser reino dos mortos, a palavra Hades também no Novo Testamento. Lembre que nós não temos muitas informações no Novo Testamento, mas o que nós temos evidencia que o Hades é um lugar onde estão os que morreram, mas é um lugar de tormentos. É um lugar de tormentos. E aí nós vamos ler aí Lucas 16, 19 a 31. Eu vou ler rapidinho, Lucas 16, você vai acompanhar aí. É um texto que você conhece, talvez algum irmão não ainda, mas é um texto que fala de uma parábola, é uma parábola de Jesus. Lucas 16, verso 19, eu vou ler. Acompanha aí. Ora, havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, e a palavra aí é Hades, no inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: até aí, tá? Depois ele vai falar aqui de um texto, ok? Então o que acontece? Há um lugar, esse lugar de tormento, e a Bíblia chama esse lugar de Hades, Então, Hades, no Novo Testamento, é um lugar do reino dos que morreram, mas é um lugar de tormento. Daí então a gente pressupõe que para este lugar, segundo esta parábola, né, vão apenas os ímpios, os que nesta vida, né, foram como o tal do rico aqui, e isso após a morte. Agora tem uma segunda passagem que fala da condição do ímpio, e essa passagem está em 2 Pedro 2,9. Então você já
viu aí a do Lázaro. Vamos ver agora 2 Pedro 2,9, que é uma segunda passagem que também fala um pouco da condição do ímpio nesse estágio intermediário. Diz assim a palavra de Deus aí, 2 Pedro 2,9: assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os justos sob castigo para o dia do juízo. Então note que Deus, ele poupa o justo, o piedoso, mas mantém sob tormento o ímpio até um determinado dia, Então, há um lugar de tormento, a Bíblia chama esse lugar de Hades também, e para lá vão os ímpios. Com base em quê? Nesses dois textos. Parábola do rico Lázaro e esse texto de 2 Pedro. Pode falar. Eu acredito que a humanidade sempre foi fustigada também, né? Por essa questão de inferno. Mas é muito raro alguém falar da questão primordial, essencial, que é a separação de Deus, né? Porque da mesma maneira que o homem, quando estiver nesse estado intermediário, ainda não terá experimentado a plenitude de estar eternamente com Deus, ao lado de Deus, em sua plenitude, esse estado também, esse estado intermediário para aqueles que não são salvos, também é uma amostra grátis do que é o estado de separação total de Deus, que ele experimenta ainda em parte, e ainda vai experimentar totalmente. Aí cria no imaginário da pessoa que é um lugar onde está lá o diabo com o tridente, atormentando pessoas. O diabo é só mais um, que está separado de Deus. Sim, vamos notar aqui um detalhe nessa questão. Note que nós estamos falando do estado intermediário. A Bíblia que usa a palavra, a tradução em português usou a palavra inferno. Só que a palavra aqui, inferno, talvez não fosse a melhor palavra. Porque a palavra inferno no grego é Gehenna. Gehenna. Toda vez que a Bíblia vai falar de inferno, inferno mesmo, ela usa a palavra Gehenna e não Hades. Hades é um lugar que se situa num período, nesse estado intermediário, mais que um lugar físico, que é difícil às vezes a gente quer dar concretude para tudo, né? Então pensa, é uma condição nesse estado, e se a pessoa ímpia, ela está no Hades, ela está no reino dos mortos, né? Ela está sob tormento, mas note que nesse lugar do reino dos mortos, ali, Hades, há um outro cantinho ali, uma outra condição, onde estão, por exemplo, o Lázaro, e eles se veem, eles se comunicam, né? É um estado em que eles estão aguardando num lugar, e que ainda não é um inferno, mas ainda também não é o céu. Sim, entendi. Verdade. Então veja só, tem esse lugar lá, ok? E você tem lá uma parcela de pessoas sob tormento e outra sob descanso, tá bom? Ok? Então vamos lá, vamos avançar. Próximo slide. E os crentes? Vamos falar da condição dos crentes, né? Lá no Novo Testamento. Já está sem a animação aí, né? Já clicou tudo lá. Vamos lá, os crentes. A Bíblia vai falar de paraíso. Ela vai usar essa expressão paraíso. Essa expressão está em Lucas 23, 42 a 43, que fala ali do ladrão na cruz. Jesus olha para ela: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 2 Coríntios 14, 12, 4, Paulo vai falar desse lugar, paraíso. E também em Apocalipse 2, 7, usa essa expressão. São 3 passagens na Bíblia, tem outras, mas são 3 passagens no Novo Testamento que a Bíblia fala de um lugar chamado paraíso.
Essa palavra, paraíso, esse lugar, essa condição significa céu, onde estão os mortos em Cristo e a habitação especial de Deus. Então, fala desse lugar, tá? Agora, esse lugar é um lugar que você vai no estado intermediário ou você vai depois do estado intermediário? Muito provavelmente depois. Você está lá no seio de Abraão, você está lá no lugar descansando, né? Até a ressurreição do corpo, para onde você vai depois, para um lugar definitivo. Alguns chamam e falam que é o mesmo lugar. Tem alguns que defendem que o seio de Abraão, o paraíso, aquele lugar é o mesmo. Quando você receber o seu corpo de glória, você vai permanecer lá. Tudo bem, não tem problema você achar que é o mesmo, contanto que seja lá, no paraíso, contanto que você não vá para um lugar pior, né? Então é isso, tá? Então, ao paraíso. Agora note que a Bíblia também vai falar de uma outra condição que Paulo usa lá em Filipenses 1, 21 e 23, nós já falamos aqui dessa condição, que é morrer para o cristão, morrer, o estado intermediário, você morreu, você já está com Cristo. Note que o Lázaro estava com quem? Com Cristo, estava ali com Jesus, né? Então, para o cristão, morreu, o que acontece? Vai com Cristo. Aqui começa a cair por terra algumas coisas, por exemplo, o ensino de sono da alma. Eu vou falar daqui a pouquinho, mas sono da alma. Por que se fala dessa expressão sono da alma? Nós já vamos ver daqui a pouquinho. Por causa de texto como nós lemos hoje, 1 Tessalonicenses 4, que fala lá aqueles que dormem, né? Eu não quero que vocês fiquem enganados acerca dos que dormem. Paulo não está falando de alguém que está dormindo, inconsciente, não, ele está falando de gente que morreu, corpo que morreu, o corpo está morto, está dormindo, mas Paulo fala assim, quando o crente morre, ele está com Cristo, Filipenses 1, 21, 23, no momento em que eu morrer, diz Paulo, eu estarei com Cristo. No exato momento em que o crente deixa o corpo, ele está com o Senhor. 2 Coríntios 5, vamos ler aqui rapidamente, 2 Coríntios 5, 6 e 8, diz assim: por isso temos sempre confiança e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, na visão de Paulo e do Novo Testamento, você deixou o seu corpo, ato contínuo, imediatamente você está com o Senhor, está com Cristo. Então, concluindo, a vida do cristão é estar ausente do Senhor. Essa é a nossa vida. Nós estamos ausentes do Senhor. Nós temos Cristo em nós? Temos. Mas nós estamos com Cristo? Ainda não. Pela fé nós estamos. Paulo fala aqui, porque andamos por fé. Pela fé nós estamos com Cristo. Mas é só pela fé. Então, mas a vida do cristão é essa. Hoje eu estou ausente do Senhor, porque eu estou aqui, Ele está lá, o meu corpo está aqui, né, e ele está lá com o corpo glorificado. Eu estou ausente do Senhor, numa espécie de peregrinação. Estou caminhando lá para me encontrar com o Senhor. Por isso que o arrebatamento, a Bíblia chama, vai ser um encontro com o Senhor nos ares. É um casal apaixonado se encontrando, né? É uma noiva correndo e um noivo de braços abertos. E aí você vai poder beijar o seu noivo, né? Beijar o seu noivo. Então, a morte para o cristão, então, é o quê? Cheguei em casa, cheguei para junto do meu marido. É o fim dessa caminhada, é o retorno para a sua casa verdadeira. Isso é a morte para a gente. Fora disso, é só folclore, mito, choros e churumelas, medos e pavores.
mas para o cristão não, para o cristão é um motivo de glória. Para concluir, gente, só mais 2 minutinhos, a gente vai só ver aqui rapidamente, vamos lá, alguns conceitos importantes, aliás, o que ensinam, né, outras religiões e seitas. Vamos lá para a primeira? Pode clicar. Sobre imortalidade da alma. Imortalidade da alma. A Bíblia não utiliza essa expressão imortalidade da alma. Você não vai ver em nenhum lugar dizendo que a alma é imortal. Você acha que a alma é imortal? Eu vou fazer a pesquisa o plebiscito, vai. Quem acha que a alma é imortal, levanta a mão. 1, 2, 3. Oxe, só isso? Quem acha que ela não é imortal? Quem não acha nada? A maioria não acha nada. Impressionante, pastor. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Então, de fato, essa expressão imortalidade da alma não aparece na Bíblia. Esse conceito de imortalidade da alma, ele foi desenvolvido nas religiões de mistério, lá da antiga Grécia, né? Filosofia, e Platão falou muito disso. Platão, Aristóteles, vai falar filosoficamente dessa questão da imortalidade da alma. Isso é coisa lá de 500 anos antes de Cristo, tá? Posso clicar? Então não tem, tá? A palavra imortalidade na Bíblia, ela é aplicada somente a Deus. 1 Timóteo 6,16. E também ela é aplicada à existência do homem na hora da ressurreição. Note aí então, olha só. Quando o homem é ressurreto, o seu corpo é ressurreto, nós falamos do estado intermediário, né? Tem a morte, aí tem um espaço, depois ressurreição do corpo. Arrebatamento da igreja, ressurreição do corpo. Quem está vivo é transformado, quem está morto ressurge primeiro, tal, e Deus reúne tudo lá. A partir desse momento, a Bíblia fala que haverá uma imortalidade. Então fica um vago ali. A alma é imortal? Depende. Pode ser que sim e pode ser que não. O fato é que a Bíblia não diz que a alma é imortal, mas a gente entende que haverá sim uma vida eterna para a alma. Por que a gente não quer falar que a alma é imortal? Porque, gente, só Deus pode transferir essa imortalidade para alguém. Porque se Deus quiser falar assim, tua alma vai morrer agora e acabou, acabou. Porque Deus, ele pode tudo, né? Então, só para falar que esse conceito de imortalidade da alma, se alguém falar isso para você, fala assim, eu creio em imortalidade da alma quando eu for ressurreto com Cristo e vou viver para sempre, vou viver uma vida eterna com Ele, né? Ok, próximo slide. Tá, as escrituras não ensinam que a alma é indestrutível, tá? Isso não quer dizer que ela não vai ser, que ela não vai permanecer. Ela pode permanecer. É uma coisa que só Deus pode fazer. Mas não há uma doutrina bíblica que fala assim, não dá para destruir a alma. Não existe isso. Então a gente tem que ter cuidado também, porque, mais uma coisa, a gente pode se ensoberbecer, né? Mas quando a gente sabe que Deus pode tudo, inclusive destruir a nossa alma, que nem Jesus fala lá, olha, tomem cuidado com aquele que pode destruir a tua alma. Lá, ele não pode matar o teu corpo, mas pode destruir a tua alma. Então, está falando dele mesmo, o seu poder, o poder que ele tem de fazer extinguir uma alma, né? Próximo. Um outro conceito de mortalidade da alma, do ponto de vista das Escrituras, o fato mais importante, do ponto de vista da Bíblia, gente, não é que as almas vão continuar a existir, mas é a qualidade da vida que essa alma vai ter. Isso que é mais importante a gente pensar, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Que a vida, por exemplo, a vida em comunhão com Deus, ela continuará sendo desfrutada, sim, em comunhão com Deus por toda a eternidade. É uma qualidade de vida, vida eterna é uma qualidade de vida.
uma vida desfrutando da bênção de Deus, da presença de Deus, mesmo após a morte, enquanto que aqueles que estão separados da comunhão com Deus, no tormento, no inferno, eles vão desfrutar, eles não vão desfrutar dessa existência, né, na presença de Deus, mas muito pelo contrário, só vão desfrutar de tormento e de angústia. Tormento e de angústia. Por quanto tempo? Toda a eternidade. Vamos falar disso já já. Próximo. A mensagem das Escrituras acerca do futuro do homem inclui necessariamente a ressurreição do corpo, gente. Então, de acordo com as Escrituras, o corpo não é menos real que a alma, o corpo não é menos importante que o espírito, o corpo não é um acessório, o corpo para as Escrituras é algo importantíssimo. Por isso, cuida bem desse teu corpo, meu irmão, para ele não perder a forma, né? Cuida bem do teu corpo, a saúde do teu corpo, cuidado do teu corpo, né? Porque ele não é menos real que o seu espírito, ele é importante também para Deus, né? Ele é importante. A gente, por causa do que se pregou e ensinou, a gente é dado a entender que o corpo vai morrer mesmo, Deus vai me dar um corpo novo, e se ele resolver te dar o mesmo? Aí você vai reclamar e falar, mas esse é esse mesmo, é o seu mesmo corpo. Você não cuidou dele, você vai ter uma eternidade agora para emagrecer, para... Então, Deus criou o homem na sua totalidade, corpo e alma, né? Ou se você prefere corpo, alma e espírito, tá? Próximo, conclusões. Primeira, sobre a imortalidade da alma, não é uma doutrina bíblica, ok? Próximo, a escatologia bíblica ensina a doutrina da ressurreição do corpo. Aí, a partir disso, sim, não é só sua alma que está vivendo para sempre, é sua alma e o seu corpo. Note que alma só não diz nada, inclusive pode ser destruída, mas alma, corpo ressurreto, corpo de glória, vai viver para sempre, eternamente, os dois. Próximo. Somente após passar por uma transformação através da ressurreição, o salvo vai poder desfrutar plenamente da imortalidade. Amém? Eu acho que acabou isso aí. Próximo. Sono da alma. Quem falou sono da alma? Lá, irmã. Sono da alma. Clica aí. O que é sono da alma, gente? Segundo esse ensino, depois da morte a alma permanece dormindo, em estado de repouso inconsciente. E eles defendem e ensinam isso com base em passagens como a gente leu lá em 1 Tessalonicenses 4,13, que a Bíblia usa uma linguagem, os que dormem, aí eles acham então que a alma vai ficar dormindo, né? Próximo. Os adventistas hoje do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, eles defendem essa doutrina, ensinam essa doutrina. O próximo aí, os adeptos da doutrina do sono da alma negam um estado intermediário, ou seja, a existência consciente entre a morte e a ressurreição. E a gente vê lá que entre a morte e a ressurreição tem muita atividade, gente. Você vê lá a parábola do rico, do Lázaro e tal. Alguém podia até falar assim, como falam, né? Mas Jesus falou uma parábola não é doutrina. Tá certo. Muitas parábolas você não pode atribuir como uma doutrina, mas nessa parábola específica, a parábola não teria nenhum sentido se aquilo não fosse real. Para que serviu aquela parábola? Para nada. Exatamente. Mas note que nesse estado tem muita atividade. Paulo fala, eu prefiro morrer e estar com Cristo, é muito melhor. Mas Paulo está falando, se for para ficar dormindo, que melhor é esse? Paulo está falando de algo real, há uma atividade nesse momento, nessa condição, para o crente, né? Então, o sono da alma é um negócio que realmente não dá muito para engolir, não. A morte é um rompimento com a vida do mundo que nos rodeia, né? E passar por uma nova etapa. Agora, para essas pessoas é um momento de repouso, né? E inconsciência total. Eu não vejo base bíblica para isso, tá?
a gente não deve se esquecer disso, que para a Bíblia, os crentes que morrem vão desfrutar de uma vida consciente com Cristo, já naquele exato momento, vão estar com Cristo. Próximo, purgatório. Quem falou purgatório? Charles. O que é purgatório? O catolicismo, ele ensina, né, que depois da morte, os cristãos, aqueles cristãos que ainda têm o pecado venial. O que é pecado venial? Pecado venial para o catolicismo são aqueles pecados leves, aqueles pecados que não são para a morte. São pecados que você tem ainda e que você, por causa das tuas obras, você ainda não depurou, você levou lá para o estado intermediário. Então, nesse momento, no estado intermediário, você vai ter uma oportunidade de pagar a culpa, purgar a culpa desses seus pecados, antes de você ir definitivamente lá para o paraíso, para o céu. Então você vai passar um tempo ali, né? Se você não tiver boas obras suficientes para cancelar esses pecados até chegar no céu, você não sai do purgatório. Você fica lá até pagar todo o preço dos seus pecados, desses pecados menos graves. Bom, gente, essa é uma outra doutrina que não fecha. Jesus morreu para pagar os seus pecados todos. Se os seus pecados não foram pagos, você, de fato, não foi salvo. Então, o purgatório, na verdade, eu posso entender que na eternidade eu vou continuar sendo santificado? Do ponto de vista da Bíblia? Sim, é possível entender que você morre aqui e continua lá crescendo no conhecimento de Deus, porque você não vai conhecer totalmente de Deus, não vai ser totalmente santo num momento. É um processo, é uma eternidade. É possível falar isso. Agora, que eu vou ter que pagar pecados lá, não. Pecados não. A Bíblia vai falar lá em Apocalipse, usar uma figura de as folhas das árvores da beira do rio servem como alimento para as nações. Então, é uma visão ali, talvez, de algo que vai te ainda alimentar, que vai te nutrir, algo que vai te satisfazer. Então, a gente pode entender isso, que pode sim haver lá um crescimento ainda, mas não que você está lá pagando o pecado. Então, essa é a questão, tá? E eles delimitam ainda, você só vai para o céu quando você purgar todos os seus pecados. Então, é uma doutrina que não fecha muito com o que nós vemos em termos de sequência de eventos e condição e estado aqui no ponto de vista da Bíblia, tá bom? Próximo, é a última slide agora, para falar de uma outra doutrina que chama aniquilamento da alma ou extincionismo. Pode clicar aí. Segundo esse ensino, não vai mais haver existência consciente dos ímpios quando eles morrerem. Então a doutrina do aniquilamento da alma ou extincionismo pega isso. Se você é ímpio e morreu, você acabou. Você não vai mais existir. Você some. É como você não existisse mais, né? E aí você, após a morte, né, você vai ser lançado no inferno e a partir daí, acabou. Você morreu. Pode clicar aí. Mais um. As escrituras, pode clicar mais um. As escrituras também vão contrariar essas ideias. Gente, porque se fosse assim, entre aspas, seria fácil, né? Você ficou aqui, viveu pecado, rebelião contra Deus, tudo. E aí, como prêmio, você deixa de existir, né? Você não vai passar pelo tormento. Eu não vejo base bíblica para isso. A Bíblia vai falar de uma continuidade eterna de um tormento. Basta ver Apocalipse 14:11. Eu vou ler e depois nós já vamos encerrar. Só para, de fato, deixar claro que isso também parece ser mais uma viagem do que 14:11. Diz assim a palavra de Deus: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre.
Os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Então não parece haver, e aí tem outros versículos, você vai poder ver depois em casa, que não parece indicar um aniquilamento eterno, um fim de tudo, para a alma daquele que pecou, se rebelou contra Deus e foi para o inferno. Amém? Pode falar, Elias. Em Apocalipse 20 aí, ele relata sobre a segunda morte. Fiquei vago aí sobre esse relato que ele faz. Apocalipse 20, vamos ver. Isso. Rapidamente. Apocalipse 20. Lembra do versículo? (20:14) diz assim: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. A segunda morte é a morte de fato eterna, porque a primeira morte que a Bíblia chama é a morte, aquela que nós falamos aqui, a morte física, o certamente morrerás, que também não é só física, é espiritual, né? Então, houve uma morte ali, a separação de Deus. Agora aqui, é como uma ratificação dessa morte, porque até neste momento você tem uma oportunidade, talvez, de ser salvo, né, e ter a vida eterna. Mas a partir daqui, dessa segunda morte, aí, não mais. Aí é uma morte final, né? É uma morte final, tá bom? Então esse é o conceito de segunda morte. Gente, alguma dúvida? Purgatório, sono da alma, está todo mundo agora sabendo, né? Lá. Boa. Pode falar. Quem... É uma pergunta que, na verdade, é só para confirmar, né? Mas a pessoa que morreu e já foi para o estado intermediário, ela está consciente, ela tem lembranças da vida terrena? Sim, pela parábola, porque é um dado mais detalhado que a gente tem, quem está lá no estado intermediário, ele tem plena consciência, inclusive das coisas aqui da terra. Tem consciência da sua família, tanto que você viu a preocupação do rico, né? Bom, já que não tem jeito para mim, mas pelo menos lá para o meu pessoal, para eles não virem para esse lugar, né? Então ele é consciente não apenas do passado, mas do presente. Do presente. O do que a gente aqui vivos ainda estamos fazendo. Exatamente. E vejam só, gente, aí nós conectamos aqui, a minha esposa aqui lembrou de uma outra doutrina, a gente não falou de todas, eu falei das principais, do que diz respeito ao estado intermediário. Agora tem uma outra doutrina que se conecta com a questão do estado intermediário, que é a da reencarnação. Na verdade, por essa doutrina, a alma ela vai, mas ela volta, né? Então ela sai daquele estado intermediário e volta para um estado físico, reencarnado na vida de alguém, no corpo de alguém, do animal, sei lá como é que é. Mas só que a gente precisaria de mais tempo para estudar as bases dessa doutrina e como refutá-la. Mas o fato é que a própria parábola que nós lemos, Jesus ele refuta essa possibilidade de uma alma sair do estado intermediário e voltar para o seu corpo. O rico pede isso, né? Então que, né, pelo menos volta lá, pede para o Lázaro lá e avisar o meu pessoal, né? Que esse negócio é sério, não é fake news não, é verdade. Aí Jesus fala o quê? Não pode, não dá mais. Quem está lá não desce. E quem está aqui, só quando chegar lá que vai ver para onde vai. Então, tem essa outra doutrina que não é bem a do estado intermediário, mas se conecta um pouco com esse tema do estado intermediário, que é a da reencarnação, só que isso aí tem que ser estudado numa outra.
Sim, a palavra reencarnação também não é uma palavra que aparece na Bíblia, não existe, como imortalidade da alma, não existe essa expressão, essa possibilidade, né, na Bíblia. O que houve foi uma encarnação, né, e essa encarnação só aconteceu uma vez, que foi o Eterno se fazendo presente entre nós, na pessoa de Cristo Jesus, amém? E ele não tomou nem o corpo de alguém, ele recebeu um corpo dele mesmo, né? Ele não reencarnou em ninguém, ele se encarnou, tomou um corpo para si e viveu entre nós. Quem levantou a mão? Mais perguntas, gente? Não? Então vamos avançar. Ah, lá sim, ali, para a Andressa lá, por favor. Pastor, é mais em relação à nossa atuação diante de pessoas que não acreditam e não têm a mesma fé que a gente, né? Por exemplo, assim, parece óbvio a gente ter esse enfrentamento diante de uma coisa que a gente não acredita, que não está do que está na Bíblia, né? Mas é tão complicado quando você tem amigos, né, que acreditam nisso há anos, que nasceu no Espiritismo, no catolicismo. Então, assim, às vezes eu fico receosa dessa abordagem, se eu estou em pecado por não estar corrigindo aquela pessoa, ou se eu preciso realmente esperar o momento certo, que ela veja em mim algo diferente, ela tem essa iniciativa de querer mudar a fé dela. Eu tenho um pensamento diferente do Maurício, por exemplo. O Maurício já confronta, já fala que não é isso, já mostra na Bíblia. Eu já acho que não seria dessa forma, mas eu queria uma orientação do senhor, de como deve ser essa abordagem. Se a gente deve confrontar de fato ou aguardar, esperar o momento certo, sei lá. Tá. No primeiro momento, eu acredito que esse não deva ser um assunto que a gente vai ficar de iniciativa nossa, debatendo com essas pessoas. O que essas pessoas precisam é do Evangelho. Você precisa pregar as boas novas para ela. Você precisa levá-la a uma consciência da necessidade que ela tem de perdão, que ela tem de salvação. Você precisa pregar o Evangelho para ela. Então, num primeiro momento é isso. Vai chegar um momento depois que a própria vida cristã, o ensino da palavra de Deus, vai levá-la a uma consciência, como foi com a gente. Agora, essa é uma coisa. Agora, tem outra que é o debate, porque você está sendo ali provocado. E aí a gente chama isso de apologética, é a defesa da fé. Então vamos supor que você está lá num círculo de amigos, e alguém começa a pregar algo assim, e alguém pede a sua opinião. O que você acha disso? Aí você vai falar: olha, gente, eu não vejo bem assim, a Bíblia fala assim, assim, assim. A Bíblia fala que tem Sheol, a Bíblia fala do Hades, fala desse estado intermediário para onde vão os mortos, fala que nesse estado intermediário vai ter uma condição lá que é de tormento para quem não foi transformado por Cristo, mas vai ter uma condição de descanso. Fala de um paraíso, que provavelmente é um lugar definitivo, é o céu mesmo, é o lugar definitivo da habitação do crente. Fala também do inferno, a Bíblia fala disso. Você vai poder falar, se posicionar nesse momento, mas não você chegar e já, né, de iniciativa assim, já começar a falar. Você sabe que a pessoa é espírita, fala assim: deixa eu falar uma coisa para você, você vai para o inferno, porque você crê no negócio que aí você fica naquele debate. Não, você vai primeiro pregar o Evangelho. Agora, se ela levantar a questão, você fala com muito amor, firmeza, mas com muito amor: olha, eu creio no que a Bíblia diz, a Bíblia não dá base para isso, a Bíblia fala isso, isso e isso. A gente tem que estar preparado, claro, para responder com mansidão todo aquele que pedir, né, a razão da tua fé. Você tem que estar preparado para isso, mas esse não é o objetivo principal. O essencial é a pregação do Evangelho, e essa discussão vai talvez surgir no momento depois, ou junto disso, mas seu objetivo principal não é ganhar, não é ter razão. Seu objetivo principal é pregar o amor de Cristo, tá bom? Acho que é isso. Quem mais? Gente, nós já passamos muito da hora, né? Hoje eu vou tomar bronca de tudo quanto é lado, né? Mas me perdoem. Vamos ficar de pé. Domingo que vem nós vamos falar sobre a expectativa da vinda de Cristo, amém? Ainda não vamos falar da vinda, vamos falar só da expectativa.
É um assunto importantíssimo, não deixe de vir. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela manhã deste domingo, os momentos que passamos aqui. Agora que a tua boa mão nos guarde, nos dirija, que o Senhor continue nos dando sabedoria, graça, entendimento acerca, Deus, ó Pai, de todos esses assuntos, para que possamos não só nos posicionar, mas nos alegrar, Senhor, e viver com gratidão, numa expectativa, Senhor, ó Deus de fé, pelos dias que, ó Pai, o Senhor tem preparado para o encontro com o Senhor Jesus. Ó Deus Santo e Deus amado, dirige-nos neste dia, dá-nos um domingo abençoado na tua presença, concede-nos, ó Pai, uma tarde e também à noite, quando aqui voltarmos, Pai, concede-nos momentos, ó Pai, especiais de edificação, de alegria, de comunhão, junto com teu povo e diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, hoje e sempre, amém. Querido, se você tiver pergunta não respondida, não feita, manda para a gente, tá? Não só sobre esse assunto, qualquer outro assunto de escatologia, nós já estamos com algumas perguntas aqui guardadas para responder assim que possível, tá?